Olá, gente querida, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Rafael aqui, hoje começando esta segunda-feira na presença do Senhor, louvando ao nosso Deus e também trazendo a reflexão para a sua vida nesta manhã ou nesta tarde ou talvez à noite que você esteja me ouvindo. Eu desejo a você um excelente dia na presença do Senhor e convido você a refletir comigo nesta devocional de hoje, cujo tema, como lidar com os seus gigantes. O texto de hoje é o do 1 Samuel 17:49, que diz: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Amém. Queridos, esse texto fala da passagem que Davi matou Golias. Lembre os irmãos que aquela passagem relata o povo filisteu lutando para derrotar o povo de Israel. Lembrem-se que aqui Davi ainda é um jovem, um adolescente, talvez por volta de 16, 17 anos. E Davi toma coragem para lutar contra os filisteus, pois se isso não tivesse acontecido, talvez Golias tivesse derrotado Israel. Mas ali vem um guerreiro chamado Davi. Podemos tirar algumas lições através da vida de Davi. E a primeira lição para que a gente possa vencer os gigantes da nossa vida é ter foco. O rei Saul e todos os seus soldados estavam paralisados de medo por causa do gigante de 3 metros de altura. E tudo que o exército de Israel viam era o problema: como derrotar um gigante de 3 metros. Só falavam nele, só pensavam nele. O versículo 11 diz isso. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O foco do exército de Israel estava sobre o filisteu, mas aqui Davi entra em cena com foco em Deus e não no gigante. Diz a Bíblia que Davi olhou para o gigante e disse: quem é este filisteu incircunciso? O foco de Davi, meus irmãos, aqui era Deus. Por isso ele teve coragem de lutar, porque o seu foco estava certo. Eu não sei qual o gigante que você esteja enfrentando na sua vida, mas quero convidar você a parar de olhar para os desafios, para aquilo que não deu certo, para as situações que você não gostou, as situações que podem ser perigosas. Comece agora mesmo a olhar para quem Deus é na sua vida e não para os seus problemas. O profeta Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Comece a colocar coisas boas na sua mente. Eu lembro de uma grande frase que diz assim: não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. E é isso que Davi faz, pois no verso 45 do capítulo 17 de 1 Samuel diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel é quem tens afrontado. Davi tira o foco do problema, coloca o foco em Deus e é isso que faz ele vencer a guerra. Segunda lição que Davi nos ensina: é preciso preparo. Davi não foi lutar com Golias de todo jeito. Ele não foi lidar com seu gigante de qualquer forma. Davi, mesmo tendo foco em Deus, mesmo sendo um homem de coragem, por alguns instantes se preparou. O texto nos mostra que ele busca até colocar a armadura de um outro soldado, porém essa armadura não dá nele. E é aí que ele toma a decisão de tirar toda a armadura que não coube nele, pegar 5 pedrinhas e ali lançar a primeira pedra na cabeça de Golias. E a primeira atacada foi certa, ou seja, Davi tinha preparo, ele sabia o que estava fazendo. Davi desceu até um riacho, ele se preparou, pegou 5 pedras e guardou na sua bolsa. Sabe, queridos, precisamos nos preparar para os desafios. Nós não podemos ir para a guerra desarmado. É preciso ter preparo e consciência de que não é só porque contamos com a presença de Deus que não precisaremos fazer a nossa parte. Davi fez a parte dele. Essas pedras são ferramentas que você precisa para o dia da batalha. Vida espiritual em dia, através da Bíblia e oração. Essas pedras representam a nossa vida espiritual, que precisa estar em dias com Deus, de leitura da palavra, meditação na palavra e oração. Por isso você precisa investir em conhecimento da palavra, se preparar, porque o reino dos céus é tomado por esforços, diz o Senhor Jesus. E nós, como bons soldados, bons guerreiros, precisamos lidar com os nossos gigantes, preparados. A terceira lição que Davi nos ensina é fé. É preciso ter fé. Veja que no versículo 47 o texto diz assim: Davi dizendo: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada,
nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Davi, mesmo antes de lutar com Golias, ele já decretou que a vitória seria de Deus. A vitória seria do povo de Deus. A fé que Davi tinha em Deus, irmãos, o levou a olhar para o gigante com uma perspectiva diferente. Enquanto o rei Saul e todos os soldados olhavam para o gigante e pensavam, é grande demais, nós não iremos vencer, não temos como vencê-lo, Davi fez o contrário. Ele olhou para o gigante pela fé e disse, é grande demais, não tem como eu errar. É assim que nós precisamos fazer, ter fé. Ainda que os problemas sejam gigantes, ainda que os desafios sejam enormes, você precisa ver as coisas do ponto de vista de Deus e não do seu. A fé em Deus, meus irmãos, muda as nossas perspectivas em relação às situações que nós pensamos não ter solução. Quando você acha que chegou no fim, quando você acha que não vai dar mais certo, é aí que você tem que deixar evidenciar a sua fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Por isso, tenha fé. Em quarto e último lugar, Davi, ao ver o gigante, poderia muito bem ter voltado para sua casa, pegar suas coisas, fazer de conta que não viu o problema, sendo que não foi isso que ele fez. Ele sabia que existiam problemas e que precisavam ser resolvidos. Se ele não lutasse com Golias, esse gigante provavelmente venceria o exército de Israel, mataria o seu povo e colocaria um fim na sua família. Porém, a atitude de Davi foi a mais correta. Ele não fugiu do problema. Ele o enfrentou com fé, com ousadia. Talvez ele tivesse pensado, eu preciso dar um jeito nisso. E é agora. Sabe, meus irmãos, isso nos traz uma grande lição. Que todo problema que você não resolve se torna um ladrão de felicidade. Já parou para pensar? Você talvez tenha um problema que ainda não resolveu. Isso não está te trazendo paz. Às vezes você não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Você não consegue descansar como deveria. Todos os problemas têm solução e precisam ser resolvidos. É de ação que você precisa, assim como Davi teve ação. Alguns problemas precisam ser resolvidos logo, imediatamente. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Davi correu em direção a Golias e o matou, atirando uma pedra bem no meio de sua testa. Eu quero dizer para você que você precisa perceber o que tem que ser feito e fazer. Não foque sua mente nos problemas. Foque em Deus. Ele é a solução para os teus problemas. Faça algo para mudar essa situação. Deus está com você. Faça a sua parte. Tenha foco. Se prepare. Tenha fé e haja. Não fique parado, pois eu tenho certeza que Deus irá te ajudar a vencer os seus gigantes. Oremos. Grandioso Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque através de Davi podemos aprender a como vencer os gigantes da nossa vida. Tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda, Pai, a estarmos cada vez mais firmes em Ti, com os nossos olhos fitos no Senhor. Ó Pai, que o nosso foco esteja em Ti, que as nossas ações sejam através de Ti, que a nossa fé seja depositada em Ti e que a nossa esperança seja o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, pois muitas das vezes os problemas eles crescem e pioram por causa da nossa covardia, por causa da nossa procrastinação, que queremos deixar muitas vezes o que temos que fazer hoje para amanhã. Nos perdoe, Senhor, e nos dê um coração de Davi nesse sentido, de ter ousadia de resolver os nossos problemas e lutar para vencer os nossos gigantes. Que o Senhor nos dê uma segunda-feira abençoada e uma semana muito abençoada e de livramentos para a nossa vida, para a nossa família. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Compartilhe esta palavra com uma pessoa que precisa, pois tenho certeza que você pode ser um canal de bênção para muitos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.